estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje falando sobre crises no marketing e sobre a gestão dessas crises e, obviamente, o que a gente pode fazer para evitá-las. Para falar sobre isso, eu trouxe um amigo meu de tempos e um especialista em se evitar crises. Esse meu amigo já me ajudou a evitar algumas crises pessoais, mas o que ele melhor faz é a gestão de crises empresariais. Queria apresentar para vocês o Rodrigo Vieira. Rodrigo, obrigado pela atenção. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. O Rodrigo é diretor da DIA Assessoria de Imprensa e faz parte do grupo MTCom, que é um grande grupo empresarial composto de várias assessorias dos mais vários tipos de comunicação. E o Rodrigo, então, sempre nos traz novidades sobre gestão de crises. Eu queria começar perguntando, é possível fazer gestão e prevenção de crises? Sem dúvida, é plenamente possível. Existem algumas situações que são comuns a modelos de negócio que você pode trabalhar com antecedência e prevenir fazendo um plano estratégico de crise, de gestão de crise, né? Que sem o calor da tensão dos problemas, você consegue ter a serenidade necessária para agir com tranquilidade e ter a melhor tomada de decisão, né? Qualquer empresa está suscetível a ter um incêndio, a ter um acidente com vítimas, a ter problemas com produtos, como você falou no bloco anterior, né? A ter insatisfação com o consumidor, a ter um recall, por exemplo, a própria DIA já fez gerenciamento de crise de um cliente com 2 recalls, né? Então, se você trabalha isso proativamente, você consegue atender com muito mais agilidade os públicos-alvo e ter um resultado muito mais interessante. E, às vezes, até transformar um problema numa oportunidade de negócio. Entendo. Agora eu percebo, Rodrigo, que crise é o que não falta no nosso mercado, né? A gente, em tempos de rampas em Brasília sendo invadidas, bolsa caindo, e até na novela das 8 eu vi também que o hospital está passando por uma crise porque alguém roubou o nenê de alguém. Todo mundo querendo deixar nos bastidores, né? Até na ficção você percebe que as crises geram ibope. E eu queria te perguntar sobre isso. Crises geram ibope, a mídia se interessa por crises, e o que a gente pode fazer então no sentido de se relacionar melhor com essa mídia? Olha, eu estive recentemente em Nova York e na redação da CNN estava escrito assim: as melhores notícias são as piores notícias. Infelizmente, as pessoas têm interesse em problemas, né? Nem sempre as coisas positivas são abordadas com a mesma intensidade do que as negativas. Então, sim, acaba tendo uma abordagem maior, né? Então, se você consegue trabalhar com transparência, você consegue não ser um prato cheio e minimizar esse interesse todo da opinião pública por problemas, né? E você consegue mostrar que você tem credibilidade, né? Em todos os momentos, até mesmo em momentos difíceis. Porque o maior patrimônio de uma marca é a credibilidade, é a confiança. Então, você precisa zelar por ela em todos os momentos. E isso fica muito latente, fica muito vulnerável numa situação difícil como uma situação de crise. Entendo. E o marketing, por exemplo, tem pesquisas de mercado. O marketing oferece para as empresas pesquisas de mercado. Essas pesquisas são úteis nessa gestão das crises ou nessa prevenção às crises? Como é que uma gestão de crises pode utilizar as ferramentas de marketing nesse projeto? Você sabe, Fernando, hoje em dia o ideal é que você trabalhe de forma integrada com vários setores, com o marketing, com a comunicação, com o jurídico. Então essas pesquisas elas são muito úteis, sim. Inclusive a gente tem ferramentas que a gente utiliza como a auditoria de imagem, que você pega a percepção de públicos como os próprios jornalistas, que são públicos que formam a opinião muito relevante, a opinião pública, né? Então você ouve sim a pesquisa que tem a validação do consumidor, a percepção do jornalista. Quanto mais informação é poder. Quanto mais informação você tiver, você tem instrumentos de análise para ter a tomada de decisão da melhor estratégia para aquele caso, para aquele problema. Entendo. Mas às vezes as coisas acontecem sem que a gente espere, né? Outro dia eu estava na loja da Dolce & Gabbana, aqui no Iguatemi, e o que se falava era justamente, por exemplo, da prisão dos estilistas, né? Em função de
de questões tributárias, enfim, a gente percebia que naquele momento os clientes estavam preocupados com insatisfações aí com pisadas de bola ou com... Né? Como é que o gestor de crises contorna um fato como esse, por exemplo? O mais importante é você sempre ser transparente. Em um mundo democrático em qual as pessoas têm acesso à informação, a informação não é uma exclusividade da mídia, você não tem como camuflar uma informação, né? E você precisa ser transparente. E ao mesmo tempo ser humilde para deixar claro que você errou. Então, quando você reconhece uma falha, você mostra uma intenção real de corrigir um problema, você demonstra zelo e preocupação com o consumidor, você demonstra que você realmente quer reverter aquela situação e você age com rapidez nisso, muito menor vai ser o prejuízo para a sua marca e muito maior vai ser a resposta positiva da opinião pública. Né? Entendo. Então, nesses casos, a melhor resposta é você admitir a falha, ser humilde, contornar o problema e trabalhar para minimizar esse impacto, atendendo todos os públicos. Né? Muitas vezes as pessoas elas se preocupam só com a imprensa, que é um público extremamente relevante, mas se esquecem que existem outros públicos muito importantes, os colaboradores, né? Os parceiros comerciais, os consumidores. Então, você tem que trabalhar com todos os seus públicos de interesse de maneira integrada. E é por isso que entra, muitas vezes, num plano preventivo ou num plano emergencial de crise, você trabalhar com marketing, com RH, com o seu jurídico, com a sua agência de publicidade, para que juntos você analise várias vertentes de comunicação e que a comunicação esteja em sintonia. Sim. Porque não adianta você falar uma linguagem diferente para cada público. Lógico, sem dúvida. Aliás, por falar nessa questão da linguagem, a gente sabe que é importante se ter um porta-voz dentro da empresa. Esse porta-voz precisa necessariamente ser o dono, o empreendedor, ou há uma tendência de que você tenha um porta-voz profissional ou até terceirizado? Olha, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que você tem que escolher o porta-voz que é mais bem preparado para aquela situação, que domina melhor a informação, que conhece a fundo a empresa e o problema, né? E uma pessoa única, porque várias pessoas falando também você pode gerar ruídos na comunicação e não necessariamente essa pessoa é o dono. Dependendo do negócio, pode ser o gestor, o presidente do conselho. Terceirizado, não sei se essa pessoa vai ter a propriedade para falar sobre aquele assunto, mas o ideal é que realmente seja a pessoa que domina melhor aquela situação, para que ela realmente tenha o poder da informação e possa esclarecer os fatos como eles são, sem gerar margem a ruídos, a possíveis interpretações equivocadas. Entendo. E de preferência uma única pessoa, para que não haja duplas interpretações. E é possível treinar essas pessoas? Eu fico imaginando o esforço de uma assessoria em treinar, em convencer, em seduzir esse gestor que muitas vezes é egocêntrico, vaidoso, ele, né? Como é que é esse dia a dia de trabalho assim? Olha, é possível sim. Hoje em dia a regra geral é as pessoas agirem com naturalidade, bom senso e cordialidade. E de novo, quando você faz isso com antecedência, com prevenção, você consegue ir fazendo aos poucos e a pessoa vai assimilando que é um ganho para ela, não só numa situação de crise, mas no dia a dia, na hora que ela vai negociar contratos, na hora que ela vai conversar com interlocutores, na hora que ela vai conversar com os colaboradores. Então, é um ganho para a carreira dela também. Os grandes executivos assimilaram que isso é importante para o posicionamento profissional. Entendo. Então, o ego nessa hora, ele fica num segundo plano. Então, é plenamente possível sim. Mas, de novo, se você faz com antecedência, isso é muito melhor. No calor das emoções, tudo fica mais difícil. E aí, nessa hora, muitas vezes, você tem que optar por uma pessoa que é mais receptiva a esse tipo de situação. Entendo. Esse trabalho, Rodrigo, é possível de acontecer em qualquer porte de empresa? Nós somos vistos aqui por muitas pequenas empresas interessadas em adaptar todo esse know-how ao seu negócio. É possível para uma empresa pequena, é não só possível, é necessário, enfim, eu queria que você comentasse um pouco isso. Totalmente, qualquer tipo de empresa, microempresário, porque todo mundo está sujeito a um tipo de problema. E a pequena empresa, ela vai crescer um dia, né? Ela precisa também dialogar.
O pequeno empresário tem reuniões, o pequeno empresário conversa, ele precisa ter traquejo para se posicionar em reuniões, para pleitear verbas, né? Então é realmente plenamente possível, tem níveis, a própria BIA ela tem níveis de treinamento para empresas de acordo com a necessidade de cada negócio, até porque cada negócio tem situações diferentes de possíveis crises, então isso é plenamente possível. Até, Fernando, profissionais liberais, não só empresas, às vezes um médico, um advogado, ele também está passível a uma situação de crise, então todo mundo realmente pode se preparar para ser um profissional mais completo e evitar uma possível situação de desgaste. Entendo. E é fácil que a gente perceba quando estão falando mal da gente? Eu fico imaginando também, em tempos de redes sociais, em tempos de conteúdo pulverizado, né? A gente vive num momento em que é muito fácil gerar conteúdo, né? Todo mundo fala o que quer e pensa. E aí eu fico imaginando, às vezes, como é que fica esse diagnóstico? Como é que é o diagnóstico para uma empresa para que ela perceba que ela já não está tão bem na foto? Existe uma ferramenta, um olhar da gestão de crise nesses tempos de comunicação pulverizada? Existe todo um acompanhamento, você faz acompanhamento sobre o que sai na mídia, não só sobre aquela empresa, mas sobre o setor, o que acompanha em social media, existem ferramentas para você acompanhar, hoje não só o que sai, mas localmente, é o que a gente fala de geolocalização, né? O que sai sobre aquela mídia, então você trabalha de forma integrada com as redes sociais também, as agências de publicidade mapeiam o que é interessante trabalhar por praça, o jurídico trabalha com a realidade local, porque a gente tem um país de dimensões continentais, então cada praça tem uma realidade diferente, então muitas vezes você também tem que desenvolver ações de relações públicas e fazer com que os gestores conversem. Num determinado nível de crise, você também tem que ter relações governamentais, né, trabalhar em sintonia, levar o gestor para ter encontros de relacionamento com políticos, com autoridades, com entidades. Então, é um trabalho macro dependendo da situação, que envolve vários níveis gerenciais e até mesmo vários níveis de parceiros comerciais que precisam estar trabalhando numa sintonia. Entendo. E que, se bem trabalhados, Rodrigo, podem inclusive melhorar a posição de mercado da empresa? Podem. Você tem algum caso concreto? Tenho. Há alguns anos a Gucci tinha um problema muito sério, porque a Victoria Beckham, ela era caracterizada como uma pessoa de mau gosto, né? Então tudo que ela usava, as vendas despencavam, os produtos. Só que a marca não podia proibir que ela usasse os produtos. E aí o que fazer, né? E a marca optou por chamá-la, oferecer produtos para ela usar, oferecer uma consultoria de um personal stylist, acompanhar de perto e transformá-la num ícone fashion, né? Os britânicos passarem a admirar a forma como ela se posiciona, como ela se veste. E deu certo. Hoje em dia tudo que ela veste, que ela usa, estoura em vendas e a Gucci se deu muito bem. Entendo. Então ela transformou um problema numa oportunidade. Entendo. No Brasil nós temos casos? Tem vários casos, né? Recentemente a Ruffles foi alvo nas redes sociais dizendo muito obrigado por você me vender um saco com algumas batatas, né? E rapidamente eles agiram nas redes sociais mostrando que não, que na verdade a quantidade de batatas sempre foi a mesma e que se viesse mais batatas, os consumidores iriam receber uma quantidade, iam receber o produto todo quebrado, iam receber com aquela qualidade, com aquela crocância, e fizeram um infográfico bem humorado, e aí inclusive o número de seguidores no Facebook aumentou e eles reverteram uma percepção ruim, de uma maneira bacana, descontraída, então também transformaram o problema numa forma de oportunidade. Entendo. E existem casos, Rodrigo, em que a empresa, eu não vou dizer que ela crie uma crise, mas que ela cria um factoide capaz de fazer as vendas aumentarem. Eu te pergunto isso, por exemplo, em relação a Daniela Mercury, né? Toda essa ocorrência da Daniela, de ter saído do armário, e a gente percebe que as vendas de disco dela aumentaram depois dessa exposição em mídia. Inclusive tem gente que diz que se inventou, que se criou um fato para que ela voltasse à mídia. É possível usar factoide ou usar possíveis fatos assim para que as vendas aumentem, ou é perigoso isso? Como é que você acha? Eu acho que é muito perigoso porque o consumidor está cada dia mais bem informado, né? As pessoas estão com um senso crítico muito aguçado e as pessoas estão vacinadas contra charlatanismo, né? Tá. E que se você é descoberto, você perde totalmente a sua credibilidade, que, como eu disse, é seu maior patrimônio.
E não precisa, né? Existem formas muito mais criativas de você trabalhar a sua marca. Entendo. Então não precisa você apelar para um factoide. Você pode investir de uma forma inteligente, reunir ferramentas profissionais para trabalhar a sua marca de uma maneira bem mais interessante. Porque se você é descoberto, perde totalmente a credibilidade, vai tudo para o espaço e você joga todo um trabalho de anos de construção de marca no ralo. É isso mesmo, é efêmero. É efêmero. Tá Você bom. coloca em risco por algo que é muito curto. Tá bom. Rodrigo, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para o internauta e o seu contato. Bom, queria agradecer pelo convite, queria sugerir um livro chamado Era do Escândalo, do professor Mário Rosa, é muito bom, tem 10 casos, contando não só o ponto de vista de como a imprensa abordou, mas como as empresas lidaram com essas soluções, né, com esses problemas, vale a pena a leitura. Meu contato é rodrigo@deaimprensa.com.br. Podem mandar perguntas ou dúvidas ou sugestões e críticas que eu respondo rapidinho. Ótimo. Rodrigo Vieira, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite mais uma vez. A você, internauta, obrigado pela audiência. A gente espera ter feito um programa bacana e esperamos que você esteja conosco na próxima quarta-feira, ao meio-dia, no nosso Marketing do Ideal ao Real, aqui na TV Geração Z. Obrigado pela audiência e uma ótima semana. Obrigado, boa semana.